Boa tarde. Que as nossas escolas públicas oferecem um ensino abaixo do desejado para os filhos e filhas da classe trabalhadora, a sociedade sabe. Que falta material e sobram violência, condições inadequadas de trabalho e professores com salários defasados, submetidos a uma política de bônus, a sociedade também sabe. O que causou espanto foi a reação descabida das autoridades, responsabilizando unicamente os professores por essa triste realidade. Diante dessa campanha de desvalorização profissional, a categoria se uniu e fez deste primeiro semestre de 2009 um dos mais intensos em atividades. Manifestações de rua, vigílias na Assembleia Legislativa, busca de diálogo com o governo. Essa foi a rotina dos educadores paulistas. Educação de qualidade requer profissionais valorizados. Investir na formação continuada dos professores é, então, o melhor caminho. A APUESP, consciente de seu papel, realizou conferências para discutir a formação e valorização do magistério. Transmitidas via internet, a primeira das teleconferências tratou de currículo e avaliação. O Educação na TV traz no programa de hoje trechos das palestras sobre esses temas. Esse empreendimento da APUESP tem como objetivo dois principais temas hoje colocados em discussão: o currículo e a avaliação. Todos os temas inerentes à questão educacional são importantes. No entanto, esses dois, eles são a essência da escola. O currículo muda porque a sociedade vai alterando as suas metas, vai alterando as suas finalidades. Ou, dizendo de outra forma, cada currículo corresponde a uma certa intenção. Quer dizer, os currículos têm história e eles têm intencionalidade. Eles querem chegar a algum lugar. Um currículo é sempre um produto histórico social, né? Ele não cai do céu, não existe isso. Ele não é a ideia de um iluminado, né? Não existe isso. Mas, em geral, são pessoas bastante competentes, intelectuais, vinculados às academias, que acabam por formular currículos que são incorporados pelas propostas governamentais, né, para serem levados à formação da população. A forma como eu venho discutindo, ou como nós temos discutido a reforma curricular que está em curso, é que esta reforma, ela não passa de implementação de uma educação ou de uma concepção educacional não só calcada na perspectiva neoliberal, mas ela é claramente uma perspectiva privatista e mercadológica, que corresponde a interesses muito determinados de transformar a educação de serviço em mercadoria. E mercadorias que atendem a um objetivo cada vez mais claro, que é a lucratividade de alguns setores e segmentos sociais. Bem, finalizando, ao contrário desta perspectiva, eu penso que devemos lutar para que a escola continue a ser o espaço por excelência de socialização de crianças e jovens, cumprindo um papel profundamente civilizatório e formativo. Que papel é esse do professor? Escuta, eu acho que ninguém discute a necessidade de termos alguns parâmetros mínimos que norteiem a nossa escola, mas é necessário que nós tenhamos o nosso papel enquanto produtores, autores, livres, autônomos no nosso fazer. Como sempre foi a história da categoria do docente, da profissão docente no Brasil e em outros países. Então eu chamo a atenção para vocês disso, de que é necessário que nós façamos uma reflexão mais atenta e busquemos alternativas para se implementar um outro projeto. E isso tem que ser feito coletivamente, de forma democrática. É interessante a gente pensar que na sociedade
né, quando a gente pensa qualquer tipo de sociedade, nós somos levados a pensar tanto na sociedade que a gente vive, quanto na sociedade que nós gostaríamos de viver. É essa sociedade que a gente quer viver, de que forma a gente quer viver. Nesse sentido, é importante a gente pensar se a gente quer interferir no sentido de transformar a sociedade ou se a gente quer manter o status quo dessa sociedade em que a gente vive. E é pensando nisso que o Estado vai propor um determinado tipo de formação, um determinado tipo de currículo, né? Vai primeiro tentar interpretar o tipo de sociedade que vive e a partir daí considerar o tipo de sociedade que se quer viver. Então, quando a gente pensa nessa sociedade, nós não podemos deixar de pensar na escola, que é a principal agência formadora dessa sociedade. Quer pelo seu caráter de abrangência, que ela abrange a toda a sociedade, quer pelo papel, como dizia o Sanfelice, que foi atribuído ao Estado de papel formador da sociedade. Então, nesse sentido, é que a gente vai ver que o currículo, como dizia o Sanfelice, a Mara, ele é sempre situado no tempo e no espaço. Portanto, não é uma coisa metafísica. Ela visa representar os interesses dos vários grupos que existem na sociedade. E é nesse conflito de interesse, nessa disputa entre os grupos, que a gente vai ter a formação de um currículo. Vocês estão assistindo às palestras da teleconferência realizada em março último sobre currículo e avaliação. A teleconferência, realizada no auditório da sede central da APUESP, pode ser acompanhada em todo o Brasil em tempo real, pela internet. Na segunda parte do programa, vamos conhecer as opiniões de renomados especialistas sobre avaliação. As políticas de avaliação, elas incidem tanto sobre a prática pedagógica propriamente dita, ao definir critérios de atribuição de notas, ao definir critérios de promoção e de retenção, um exemplo, a progressão continuada. Mas elas também incidem sobre a escola no seu conjunto, no âmbito, então, da avaliação externa, os chamados sistemas de avaliação, que é onde entra o controle do Estado, o controle do governo sobre a educação. Hoje, as questões de avaliação, a despeito de eu defendê-las, inclusive as avaliações externas, não quaisquer avaliações externas, hoje elas podem dividir os trabalhadores, dividir a categoria. Esse é o grande risco. É colocar trabalhador contra trabalhador. E a chegada dessas propostas são os bônus. Nós queremos salários. Nós não somos miseráveis, como dizem alguns. Mas queremos mais, vivemos os nossos salários. E, portanto, aumentá-los significa poder viver melhor. Os recursos, embora no geral limitados, mas para os salários eles podem ser aumentados. Então, esse é um eixo, né, pelo qual nós podemos abordar a questão dessas avaliações. Eu acho que o Osimar falou muito bem, quer dizer, a avaliação pode ser uma coisa para dividir, e eu acho que você tem toda a razão, isso tem sido feito até de uma maneira, como eu disse, skinneriana, olha, para você vai o bônus, para você não vai bônus, para você sim, para você não. Agora, pode ser também, e aí eu acho que é o papel proativo de debates como esse, uma maneira de podermos nos conhecer melhor. Não adianta dizer, né, os professores genericamente como categoria. São professores historicamente determinados, com as nossas condições profissionais de cada um de nós, com as nossas carências, nossas dificuldades, dificuldades inclusive de desempenho, dificuldades sociais, socioeconômicas, quer dizer, precisamos nos conhecer. Na próxima semana, o Educação na TV traz as palestras da teleconferência sobre formação e valorização do magistério, realizada em abril, até sábado, às 3h35 da tarde.